tarde, estamos aqui para mais uma aula nossa de expansão. Espero que nesse semestre a gente consiga se encontrar mais vezes, mesmo que não seja no dia da aula, que seria, né, às segundas-feiras, às 17h05. Caso você esteja assistindo em um outro horário, ok? Tire as dúvidas comigo também em sala de aula nas aulas presenciais. Então, nós vamos começar, ok? Nós vamos trabalhar, então, com relação à interpretação de textos, gêneros, notícia e reportagem. Então, eu vou ler esse slide para vocês. Então, essa aula é referente ao dia 1º/8, expansão 1º F. Então, elaborar estratégia de leitura, respeitando as diferentes características dos gêneros textuais, notícia e reportagem. Analisar, discutir e socializar, tendo em vista tema e acontecimentos de interesse local a partir de uma reportagem. Identificar os diferentes graus de parcialidade e imparcialidade e a não neutralidade em gênero jornalístico e reportagem, observando o recorte empregado aos fatos e os dados e os efeitos de sentido, a partir de escolhas realizadas pelo autor do texto, possibilitando-se criticamente para promover tomada de consciência a partir de escolhas feitas como produtor. A gente vai estar trabalhando notícias e vamos verificar todos os elementos que compõem e como que nós devemos lê-las. Então, primeiramente, né, vamos começar aqui, nós vamos trabalhar algumas imagens, nesse caso aqui é um texto não verbal, porque nós temos apenas a imagem, para a gente ter conhecimento de Paraisópolis. Quem de vocês será que conhece, né, a comunidade de Paraisópolis? Considerada, né, a maior da América Latina, ela fica na cidade de São Paulo, próximo ali a São Bernardo do Campo. Aqui nós temos Heliópolis, desculpa, gente, é o contrário, né? A Paraisópolis é aqui perto do... A Paraisópolis, né? É aqui perto da Giovanni Gonti, onde tem o baile da 17, que vocês conhecem bem. E aí, que é a segunda maior, e aqui nós temos a Heliópolis, que sim, que é a primeira maior comunidade. Essa sim fica ali, perto de São Bernardo do Campo. Fundão, né? Muitos de vocês devem até conhecer essa esquina da Fundão. Ela fica ali perto do terminal Capão Redondo, metrô, né? Ela fica bem ali. Essa é a rua Seib ou Sabim, como alguns a chamam. E esse grafite aí, ele é bem conhecido. Morro do Piolho, eu sinceramente não sei onde fica, se alguns de vocês souberem, depois entra aí no chat e coloca onde que fica o Morro do Piolho, ou conversa comigo em sala de aula me dando essa informação. E quem me der a informação correta, vamos lá garantir um pontinho de participação, ok, crianças? Aí a Dois Palitos, muitos de vocês conhecem, né? Fica ali no Jardim da Luz, ali perto da escola, ali perto, né, da rua do Carazinho, assim por diante. Então, acho que muitos de vocês também devem conhecer essa comunidade Dois Palitos. Dizem que ela mudou bastante, né? Parece que teve uma venda de terrenos ali e teve uma mudança com relação a essa paisagem que nós temos aí no nosso slide, ok? Passando para outro slide. Então, a gente agora estudo mapeia condições das favelas em São Paulo. Então, nós vimos aí nossos slides referente às comunidades aqui da nossa região. O Morro do Piolho, sinceramente, eu não sei onde que fica, mas vocês vão me dizer. Agora, nós vamos ler aqui o texto referente ao estudo das condições das favelas em São Paulo. Ok, pessoal? Então, esse levantamento, aqui nós temos o título, né? Que está em vermelho, o estudo mapeia condições das favelas em São Paulo. E logo depois nós temos o lead, que são essas duas linhas aí abaixo, que está em itálico, que seria um resumo do que será tratado no nosso texto. Toda reportagem e notícia possui essa característica de vir o título e logo na sequência vir o lead.
Então, o levantamento do Centro de Estudos da Metrópole irá subsidiar a Prefeitura na definição de políticas públicas por Ivani Ferreira, 2017. Então, reportagem de 2017. Então, o primeiro parágrafo, nós temos aí. Vou ler para vocês, por favor, acompanhem. Embora as favelas envolvam fenômenos mais complexos do que a precariedade do morar, a carência de serviços básicos ainda é marca importante da vida nestes locais. Mesmo com algumas melhorias nos últimos anos, os moradores seguem sofrendo com a falta de coleta de lixo porta a porta, rede de esgoto e a existência de medidor individual de eletricidade. Dados de um levantamento do Centro de Estudos da Metrópole, CEM, sobre favelas e loteamentos irregulares, concluído em 2016, confirmam essa realidade. O estudo, feito em conjunto com a Secretaria de Habitação da Prefeitura do município de São Paulo, trabalhou com informações de censos populacionais realizados entre 2000 e 2010, buscando produzir dados para subsidiar a Prefeitura de São Paulo no estabelecimento de políticas públicas habitacionais. A ideia era estimar e caracterizar as pessoas que vivem em precariedade habitacional na cidade e produzir projetos para os anos 2020, 2024, 2028 e 2032. Pessoal, nós estamos em 2022. Esse censo é de 2010. Então, aí nós temos já um atraso, porque não foi feito, né, praticamente nada nesses 10 anos aí. E nós estamos entrando em 2024, praticamente nada mudou, né? Então, já é uma da reportagem que a gente pode ver que está com os dados defasados. Segundo o coordenador da pesquisa, professor Eduardo Marques, pesquisador do CEM e professor do Departamento de Ciência Política da USP, o trabalho trouxe estimativas demográficas e caracterização socioeconômica dos moradores de favelas e de loteamentos irregulares, e foram gerados 2 relatórios. A partir desta radiografia da cidade, será possível elaborar um planejamento e desenhar programas para a implementação da infraestruturas e regularização mais próxima à realidade da população. Ele explica. Condições heterogêneas. A partir desta radiografia da cidade, será possível elaborar planejamento e desenhar programas para a implementação da infraestrutura e regularização mais próxima da realidade da população, relata Eduardo Marques, coordenador da pesquisa. O estudo caracterizou as favelas em 5 grupos, encontrando condições variadas. Os critérios adotados para a avaliação foram abastecimento de água, coleta de lixo, distribuição de energia elétrica, escoamento de esgoto, tipos de casa, existência de banheiro na residência, qualidade de pessoa, quantidade de pessoas no domicílio, entre outros itens. Em 2010, 11% da população vivia em favelas no município de São Paulo. A taxa de crescimento anual da população na década passada foi de 1,1%, enquanto a média do município foi de 0,8%. O número de domicílios nesses núcleos cresceu 2,2% ao ano, contra 1,9% da população em geral. Entre 2000 e 2010, o número de favelas na capital paulista cresceu um pouco, passando de 2018 para 2098, assim como o número de domicílios passou de 291.983 para 351.831 domicílios, e o de moradores em favelas, de 1.172.043 pessoas para 1.307.152 pessoas. Já a densidade populacional neste mesmo período ficou menor, caindo de 413 habitantes por hectare para 391. O levantamento verificou também que a população em favelas era substancialmente mais pobre do que o resto do município. Cerca de 95% dos domicílios em favelas tinham responsáveis ganhando entre 0 e 3 salários mínimos, contra 68% da população em geral. É a fonte do Jornal da USP, adaptado para esta aula e disponível no site seguinte aí, que foi acessado em junho de 2022.
2020, na verdade, tá faltando um zero ali. Ok, pessoal? No próximo slide, eu preciso que vocês, né, respondam em seus cadernos as questões abaixo, ok? A data aqui está errada, tá bom? A gente vai estar regularizando depois em sala de aula. E vocês precisam estar me entregando, não vou me entregar dia 25/11, né? Porque aí fica complicado, tá bom? Gente, eu vou passar a data corretinha lá no próximo slide nosso, provavelmente dia 8/8. Na próxima segunda-feira, preciso que vocês me mostrem o caderno em sala de aula para fazermos as correções e vocês ganharem os vistos, tá bom? Então, na pergunta a jornalista desse texto fez uso da primeira ou terceira pessoa? Ok? Então, vocês vão voltar lá e vão ver se ela está falando ou se ela está contando uma história de outra pessoa, né? Essa escolha permite certo distanciamento ou envolvimento da autora em relação ao tema. Ou seja, ela, quando vocês colocarem que é a primeira pessoa, isso vai relatar que ela está mais envolvida no tema. Ou se ela for terceira pessoa, ela vai estar mais distante do tema, só dando um olhar sobre o que foi feito. Pense aí do que pode ser essa atividade, ok? A outra pergunta, B. Essa reportagem se refere ao gênero textual jornalístico, mas pertence ao jornalismo opinativo ou informativo? Esse texto ele está opinando sobre uma informação ou está nos informando sobre algo? Fundamente a sua resposta com alguma parte do texto. Tá? Se você acha que é opinativo, retire uma parte do texto onde tem uma opinião do jornalista. E se for informativo, você me tira também uma parte do texto onde você acha que está sendo uma informação que o repórter está nos passando, tá bom? Letra C. De modo geral, na temática do texto, predominam situações político-sociais, educacionais ou filosóficas. Então, escolha um desses 3 itens, qual deles que pode ser, explique por que você escolheu este ponto e tente confirmar com alguma parte do texto, ok? A última aqui, no caso, né, a última página, tá dia 1/8, aqui já estava certo. O parágrafo desse texto jornalístico é uma unidade de composição que contém um ou mais períodos, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, por meio da qual se juntam outras secundárias. Qual é a finalidade de provocar sentidos ao leitor? Qual é a ideia central do texto em estudo? Tá? Toda essa primeira parte, essas 4 linhas primeiras, está mostrando como que o texto é construído. Certo? Que ele tem parágrafos, que ele tem períodos, e para que isso é construído para que as pessoas possam entender o que ele está querendo passar, tá? Mas a pergunta dessa questão é: qual é a ideia central do texto em estudo? Né? Qual é o tema? Do que se trata? Qual é o assunto? Aí vocês vão voltar lá depois para responder a questão B. No 6º parágrafo, por qual razão o coordenador da pesquisa, Eduardo Marques, faz uso da argumentação por dados ou provas concretas? Então, vocês vão lá no seu parágrafo e tentem me justificar por que ele usa esses dados ou provas concretas, tá bom? E para terminar, aí em seu bairro ou comunidade você percebe os mesmos problemas? Onde e como você percebe essa condição social? Se você consegue passar, se você mora numa comunidade, se você passa por uma comunidade, se você tem algum conhecido, amigo, parente que mora numa comunidade, tenta me explicar aí como que é a condição social, se está precária ou se ele consegue ter uma vida boa, tá com as condições sociais legais lá na comunidade, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado lendo agora o texto. E eu preciso que vocês, então, no dia 8/8, tá bom? Tentem me entregar essas atividades prontas, ok? Então, eu espero vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula também. E tire as dúvidas na sala de aula. Não deixe para a última hora, porque terá uma nota só para a expansão esse bimestre. Um abraço a todos vocês, tá bom? E até a próxima aula, até semana que vem. Beijinhos a todos. Tchau, tchau!